Quando eu estava no último ano do ensino médio, eu tinha uma amiga desde o ensino fundamental que a gente fazia tudo junto. Nesse último ano apareceu um boyzinho lá na escola que eu fiquei doida nele e a minha amiga também. Como nós duas tínhamos gostado dele, nós fizemos um trato que nenhuma de nós podia ficar com ele. Eu percebia sempre que ele vivia me dando mais olhadas e tal, mas eu não podia fazer nada porque a gente tinha um trato, eu e a minha amiga. Até que eu comecei a perceber que eu tava ficando apaixonada por ele. Podia falar não dá pra ela, tinha que guardar aquele sentimento pra mim. Eu sabia que ela também tava gostando dele. Com isso, o tempo foi se passando, ficou nós duas ali com aquele sentimento guardado. Até que eu fiquei doente e faltei alguns dias na escola. Esse dia que eu faltei, uma outra amiga foi até a minha casa me contar que esse menino tinha pedido a minha amiga em namoro. Ele fez o pedido ajoelhado na frente do colégio inteiro, com direito a flores e tudo. E ela aceitou. E eu fiquei corroendo aquilo ali o tempo todo. Achei melhor não comentar pra ela que eu não tinha gostado. Pelo contrário, falei pra ela que eu esperava que eles fossem felizes e tudo mais. A real é que eu não tinha achado aquilo ali nada legal. Mas eles estavam namorando e eu precisava seguir minha vida. Assim que eu terminei o ensino médio, me apareceu uma oportunidade de estudar em outro lugar. Eu morava no interior e aonde eu morava era bem pequenininho, não tinha nem faculdade nem nada. Minha prima morava numa cidade maior e me convidou se eu não queria ir morar na casa dela. Eu vi aquilo ali como uma ótima oportunidade de eu conseguir me formar e eu fui. Fiquei 3 anos fora. Esse tempo que eu passei fora, não tive contato nenhum com ele, porque também não tinha essa facilidade toda de WhatsApp que tem hoje. Mas eu continuei mantendo contato com ela. Mas era bem mais distante. Tinha realmente me distanciado muito dela. Até mesmo porque pelo fato de que eu tava chateada com toda aquela situação. Até que depois de muitos anos fora, voltei à minha cidade pra passar as festas de final de ano com os meus pais. Tinha recém chegado na cidade, eu não tinha nem falado com essa minha amiga ainda. Quando eu encontrei com ele no barzinho. Achei muito estranho no momento que ela não estava ali com ele, que ele estava sozinho. Acabei perguntando por ela. Ele comentou que ela estava na missa. A gente começou a conversar e ele me ofereceu uma bebida. Quando eu dei por mim, eu já estava bêbada. Percebi que ele estava me paquerando. Só que realmente eu já estava muito ruim e já não estava tendo mais controle das minhas atitudes. É que nesse momento, parte 2. Quando eu percebi que ele tava me paquerando, eu pensei logo que eu não podia perder aquela oportunidade de maneira nenhuma. Até mesmo porque eu sempre fui doida nele. A gente começou a se pegar ali mesmo no barzinho, depois fomos pra outro lugar. A gente se pegou a noite inteira de uma forma que até hoje eu não consigo explicar. Ele me elogiava o tempo inteiro, dizia que eu era linda, que meu corpo era perfeito, que sempre sonhou comigo, que não tava acreditando que a gente tava junto ali naquele momento. Eu ali me sentindo como se eu estivesse num filme, aproveitando aquilo no máximo. Gente, eu fiz muitas loucuras, eu e ele. Eu tava tão mais pra lá do que pra cá, porque eu não pensei na minha amiga nem um minuto, não vou mentir pra vocês não. Só que assim, eu nem sei dizer pra vocês se eu tava completamente errada, porque ela também não pensou em mim quando aceitou o convite dele de namoro. Enfim, vamos dizer que lá na escola foi o dia dela, e naquele dia ali que a gente se reencontrou foi o meu. A noite foi intensa, foi perfeita, foi a melhor noite da minha vida. Dia seguinte, quando eu acordei, que foi me cair a ficha de tudo que eu tinha feito, de tudo que tinha acontecido. Aí que eu fui começar a pensar nela, pensar que eu não deveria ter feito aquilo. Aí comecei a falar pra ele o que foi que a gente fez. A gente não deveria ter feito isso. E falei pra ele que aquilo nunca mais ia acontecer. Ele não aceitou de forma alguma e eu fiquei ali sem entender nada. Ele disse que não aceitava, ele era apaixonado era por mim, que ele queria era ficar comigo. Ele ia terminar com ela pra poder ficar comigo. E é claro que eu não acreditei, né? A minha mente começou a me culpar ali cada vez mais, o que foi que eu fiz. Mas por um lado eu tava muito feliz, porque tinha sido exatamente, gente, como eu tinha sonhado aqueles anos inteiros. Por outro lado, eu tava ali, caraca, eu peguei a noite inteira o namorado da minha amiga de anos, porque eles já estavam anos juntos. No meio disso tudo, ele falando que ia terminar com ela pra poder ficar comigo. Não é que ele terminou mesmo com ela? E no mesmo dia? É claro que a minha amiga não aceitou de boa. O início do nosso relacionamento foi muito difícil por conta disso. Eu confesso pra vocês que eu fiquei morrendo de medo de tomar uma peia. Ele ficou o tempo todo ali do meu lado, falando que ia me proteger, que ele me amava, que era comigo que ele queria ficar. E isso foi me dando forças, porque eu também sempre fui apaixonada por ele. Nós casamos, eu e esse rapaz. Eu mandei convite do casamento tanto pra ela quanto pros pais dela. Pela consideração, né, gente? Porque a gente sempre foi muito amiga. E eu vivia dentro da casa dela, ela vivia dentro da minha casa. Então eu tinha um carinho muito grande pelos pais dela também. Mas ninguém foi no casamento, nenhum deles. Ela até hoje não aceita falar comigo de jeito nenhum. Já tentei por diversas vezes conversar com ela, falar com ela, mas ela não aceita. Já vão se fazer 10 anos que estamos casados. A única coisa que nós estamos esperando pra completar, assim, pra ficar perfeito a nossa vida, é um filho. Até hoje a gente tem tentado, mas a gente ainda não conseguiu. Mas eu tenho fé que em breve a gente vai conseguir. E até hoje ele me fala que é comigo que ele sempre deveria ter ficado desde o início. O quanto ele me amava, o quanto ele é extremamente apaixonado por mim e eu por ele. E é isso. Descobri que a minha melhor amiga era má quando eu vi ela maltratando o enteado dela e a minha reação, ela ficou extremamente impactada.
Eu tenho uma melhor amiga que já somos amigas há 12 anos. Somos aquelas amigas que uma não faz nada sem a outra. Estamos o tempo todo juntas. Até os namoradinhos que a gente sempre arrumou, um era conhecido da outra, um era amigo da outra. A gente frequenta os mesmos lugares, conhece as mesmas pessoas. A gente sempre se ajudou muito. Uma ajudava a outra a dar perdido no namorado da outra. Até que há 4 anos atrás, a minha amiga decidiu se casar com um amigo nosso em comum. Esse amigo já tinha um filho pequeno. Logo depois a minha amiga engravidou também e vieram gêmeos. Esse meu amigo que casou com ela, ele sempre foi um pai muito atencioso. Sabia que ele ia ser um bom pai para os gêmeos também. De fato, eu não estava enganada. O filho desse meu amigo era muito alegre. Uma criança extraordinária, super feliz. Depois do casamento, uns 8 meses depois, eu comecei a perceber ele um pouco triste. Cheguei a comentar com a minha amiga, dizer que ele estava triste, que ele estava para baixo. E a minha amiga sempre dizendo, amiga, que nada, isso é porque ele tá sozinho, o pai se casou, aí fica com aquele ciúme, porque sempre foi só ele e o pai. E eu sempre pensando, deve ser verdade mesmo. Para ele deve ser tudo novo, né? Tudo muito diferente. Os gêmeos já estavam perto de completar 3 anos de idade. O filho desse meu amigo já estava com 7 anos de idade. E eu nunca mais tinha visto aquele menino sorridente, alegre. Tava sempre mais fechadinho, mais na dele, sempre trancado dentro do quarto. Eu não parava de reparar naquilo, porque apesar de eu não ser mãe, mas eu sempre gostei muito de criança. Até que eu fui comentar, eu já tinha comentado com a minha amiga, ela tinha dito aquilo, passou um tempo, eu fui comentar com o marido dela, que também era meu amigo. E ele não tinha percebido que o filho dele estava um pouco triste. Ele falou pra mim que já tinha percebido sim, que já tinha conversado com o menino falou que não era nada, que ele estava bem. E justamente nessa época estava se aproximando o aniversário do menino, que ele ia completar 8 anos de idade. Então eu dei a ideia a ele, falei assim, por que ao invés de você fazer uma festa pra ele, você não pergunta pra ele o que ele quer fazer? Porque meu amigo tava com a ideia de fazer uma festa de aniversário bem grande pra ele. Eu falei, ele já vai fazer 8 anos, talvez fazer uma festa não seja o que ele quer, se ele quiser você faz. Mas pergunta pra ele o que ele quer, porque às vezes ele quer outra coisa. Meu amigo adorou a ideia e disse que ia fazer isso sim. E quando meu amigo foi perguntar pra ele, ele disse que queria um dia no cinema com os 3 melhores amigos dele. E que se o pai podia deixar eles lá sozinho, deixava lá e depois ia buscar. Esse meu amigo super aceitou a ideia, ficou super feliz, falou que seria assim, que seria do jeitinho dele, que se ele fosse ficar feliz estava ótimo. Quando ele foi contar pra minha amiga, a minha amiga disse que não estava certo. E ao invés dele dar um dia de cinema para o filho dele, que era para ele incluir a família toda, né? Os gêmeos, ela, ele, que isso seria o melhor a se fazer. Meu amigo conversou com ela, falou, olha, eu acho que ele não vai ficar bem, eu acho que ele não vai se sentir legal, porque é aniversário dele, foi o que ele escolheu. Minha amiga sempre dizendo que ele estava preferindo o filho do que a família. Como esse meu amigo foi criado por padrasto, passou por muitos problemas, ele decidiu ouvir a esposa e foi conversar com o filho. O menino ficou muito arrasado, completamente arrasado. Triste que só vendo, mas disse que tudo bem. Dava pra ver no rostinho dele quanto ele tava triste com aquilo. E eu o tempo todo falando com a minha amiga, amiga, você acha que tá certo isso? É aniversário dele, 8 anos, deixa ele se divertir com um amigo. A minha amiga sempre falando pra mim, é porque você não vive aqui. Precisa ensinar ele, homem é assim, a gente precisa ensinar ele a fazer as coisas com a família. Porque se deixar por ele quer só fazer as coisas com o filho dele lá e não quer fazer nada com a nossa família aqui. E eu sempre falando, tá, é você que vive, é você que sabe, então tá bom. Até que um certo dia eu cheguei na casa dela e de longe... Parte 2. Até que um certo dia eu cheguei na casa dela e de longe eu consegui ouvir os gritos dela com o menino. Falando pra ele que ele tinha que aprender a ser homem, que tinha que parar de ficar chorando, de ficar resmungando pro pai dele. Eu ainda falava em alto e bom tom que ela não admitia e nem que ela não tinha gostado daquela atitude dele. E reclamar com o pai dele e falar que preferia ir com os amigos do que com ela e a família. E ele tinha que ter dito pro pai dele que ele queria sim ir com a família dele, com os irmãos dele e com ela pro shopping. O menino estava simplesmente completando 8 anos de idade. Nunca que ele ia ter esse pensamento. Nem era nada esperado que ele tivesse. Quando eu vi aquilo tudo, eu fiquei muito mal. Fiquei tão mal que eu fiquei paralisada ali, sem saber o que fazer, sem saber se eu entrava. Eu ligava pro pai do menino, no caso pro meu amigo. Enquanto eu fiquei parada ali, mais coisas ela ficou falando e mais coisas eu fiquei sabendo. Ela ainda falou pro menino que aquela peia que ela tinha dado nele semana passada, se ele queria tomar outra. O menino, não tia, eu não vou fazer isso mais não. Gente, na hora aquilo me partiu o coração. E quando eu soube que ela deu uma peia no menino, na mesma hora eu liguei, né, pro meu amigo e perguntei pra ele, conversei, falei, olha, você pode vir aqui na sua casa agora, mas tem que ser agora. Ele falou que tava no mercado e que já tava vindo. Eu fui perguntar pra ele, falei, você tá sabendo disso? Não tô sabendo, isso não dá. Eu falei, olha, seu filho tomou uma peia semana passada, você tá sabendo disso? Não. E nessa hora nós entramos na casa dele. Eu chamei o menino, minha amiga estava presente na cozinha. Eu perguntei pro menino desde quando que ela estava fazendo isso com ele. O menino começou a se tremer inteiro, gente, não falava nada. E minha amiga ali o tempo todo surpresa, por que você tá fazendo isso? Tá acabando com o meu casamento, tá acabando com a minha vida, para com isso. Aí eu levei o menino lá fora e falei, olha, você pode
Parte 3. Então eu levei o menino lá fora e comecei a conversar com ele, perguntar pra ele desde quando que ela tava fazendo isso. E também perguntei sobre a P que ele tinha tomado, se ela sempre costumava fazer isso com ele, ou se tinha sido só aquela vez. No início ele ficou bastante receoso pra me contar, mas eu falei pra ele que ele podia confiar em mim, eu tava ali pra poder ajudar ele, que aquilo nunca mais ia acontecer. Então, gente, ele começou a me contar coisas absurdas de que ela fazia com ele, pressão psicológica e tudo mais. Enquanto eu tava lá fora conversando com o menino, o meu amigo ficou lá dentro discutindo com ela. Só que, gente, eu sou amiga dela há muito mais tempo do que eu sou amiga dele. A gente conheceu ele, sei lá, mais ou menos uns 2 anos antes dela se casar com ele. E eu e ela, a gente já era amiga há muito mais tempo. Eu acho que por conta disso, ela achou que eu ia ver tudo aquilo ali e ia ficar do lado dela. Só que, tipo, é uma criança de 8 anos de idade. Eu nunca ia ficar do lado dela. Na verdade, eu cheguei até, assim, a me julgar e a perguntar em que momento foi que ela achou que eu ia ficar do lado dela vendo uma situação daquela. Que momento foi que eu deixei ela pensar aquilo. Então o menino começou a me contar todo aquele monte de coisa e nisso eu entrei com ele. Falei que ele poderia falar ali na frente do pai dele, que o pai dele ia estar do lado dele sempre, que ia ajudar ele, que ele poderia contar tudo novamente. E ele começou a contar, gente, coisas absurdas que ela fazia com ele. Se ele não se comportasse, ele não tinha o direito de jantar. E se o pai estivesse em casa, por exemplo, o menino não se comportou, aí deveria ficar sem janta, só que o pai tá em casa. Então, tipo assim, era certo que no dia seguinte ele ficaria sem almoço. O pai dele perguntou alguma coisa pra ele e ele fez uma cara de que não gostou de alguma coisa, mais um motivo pra ele ficar sem almoço, ou então pra ela fazer alguma maldade com ele durante o dia. Fora que ela dizia pra ele o tempo todo que a mãezinha dele tinha falecido, que não aguentou ele, porque ele era muito chorão e que ficava pelos cantos resmungando, e foi esse o motivo da mãe dele ter morrido. Quando ele começou a contar tudo aquilo ali na frente dela, ela com aquela cara de sonsa mais lavada do mundo, falando que ele tava mentindo, e ainda falando pra ele: você não tá pensando nos seus irmãos, olha o que você tá fazendo, vai fazer seu pai brigar comigo, e seus irmãos vão ficar como? Gente, eu desci a mão na cara dela, mas foi tão cheio, sabe, que eu lavei minha alma. Aí o meu amigo veio, né, me segurou, não deixou eu continuar, porque o gêmeo estava ali, tava todo mundo junto, ele não queria que gerasse todo aquele transtorno, mas ele pediu que ela se retirasse, porque a casa era dele e tava no nome da irmã dele, ou seja, nem pela justiça, se ela quisesse tomar a casa dele, ela não conseguiria. Então ele falou para ela se retirar da casa e falou ali, né, que a casa estaria aberta o tempo todo para os filhos dele, mas que ela não seria mais bem-vinda. Assim, hoje eles têm a guarda dos gêmeos que são compartilhada e ele não casou novamente, sabe? Até hoje a gente conversa, já se passaram bastante tempo e ele sempre vem me falando que ele tem medo, sabe, de novamente expor os filhos deles a uma situação dessa e acontecer algo parecido. Nunca mais voltei a falar com ela depois disso, ela me odeia. Tenho uma boa relação com esse meu amigo ainda, com os filhos dele, inclusive com os gêmeos também. O meu melhor amigo tem um primo que eu sempre achava ele muito gatinho. Só que meu amigo sempre falava pra mim: não se envolve porque ele não presta. E eu, pra não sair por baixo, sempre respondia pra ele: eu lá vou me envolver, eu lá quero aquilo. Só que por trás eu tava sempre de olho nele. Até que um dia ele me chamou e a gente começou a conversar. E ele era muito lábia, gente. Eu acabei caindo, mesmo sabendo que meu amigo já tinha me avisado. Eu também sabia que eu não era a única, mas eu acabei caindo na conversa dele. Só que a família dele era muito religiosa, tipo, muito mesmo. Ele sempre me falava que pra gente começar a namorar, a família dele tinha que me aceitar e eu ainda tinha que entrar pra igreja. Tinha que renunciar a tudo, usar saião, e eu aceitei, boba, apaixonada. Gente, até a minha faculdade eu pensei em largar, porque a igreja dele não aceitava. Só que nisso a gente começou a namorar e a família dele toda me odiava, e eu sabia disso. Diziam que eu ia pro inferno por eu estar entrando na igreja só por causa de homem. Só que a gente continuou namorando até que um dia eu percebi que o bonito tava muito afastado. Parou de me ver, parou de conversar comigo, parou de me dar atenção. E eu comecei a orar, gente. Eu tava tão envolvida com esse negócio de igreja e eu comecei a ficar, tipo, sei lá, pensando demais nisso. E eu começava, tipo, a orar muito e a pedir muito. Eu falava com Deus que era pra ele poder me mostrar o que tava acontecendo. Sempre que eu perguntava pra ele se a gente tava namorando, ele falava que a gente tava namorando. Só que, tipo, não parecia que a gente tava namorando, porque ele tava extremamente afastado. Até que um dia eu sonhei. Do nada, gente, tava dormindo, de repente eu sonhei que ele tava com uma menina. Tava conversando com essa menina e que ele tava fazendo aquelas coisinhas lá com a menina. Eu sempre via o rosto de uma mulher, que se eu batesse o olho nela, eu ia saber quem era, porque eu via o rosto direitinho da mulher. Na verdade, eu sabia que eu conhecia aquela mulher de algum lugar. Aquele rosto dela, gente, eu sabia que aquilo era muito real. Eu só não me recordava, assim, exatamente da onde, se a gente já tinha se encontrado, mas eu sabia que eu conhecia a danada. Eu fui falar com ele, aí ele começou a me tirar de doida. Eu falar que eu era maluca, que eu tava com coisa na cabeça, e eu falando pra ele as características da mulher todinha. Eu tô sonhando que você tá com uma mulher assim, assim, assim. Eu falava tudinho, gente, o jeitinho da mulher. E ele só me chamando de maluca, dizendo que eu era doida. Eu continuei, porque eu sabia, gente, que tinha uma coisa errada. Eu tinha certeza.
Até que teve um certo tempo que ele começou a trabalhar à noite. Eu ficava só esperando ele chegar em casa pra poder me falar que ele tava bem. Ficava esperando ele me mandar mensagem quando ele chegasse em casa. Só que, gente, tinha algo que não tava batendo, sabe? Nós mulheres não somos idiotas. A gente sabe quando tem alguma coisa ali que não tá encaixando. Às vezes ele podia falar, às vezes não podia. Às vezes ele tava com muito sono, às vezes tava muito cansado. E isso tudo já tava virando ali uma bola de neve na minha cabeça. Até que um dia eu decidi botar um ponto final. Falei, hoje eu descubro o que tá acontecendo. Por que eu tô sonhando tanto com ele me traindo? Também eu vou descobrir quem é essa mulher. Enquanto isso eu fingi, né? Falei pra ele, eu vou fingir que tô indo trabalhar e vou bancar mesmo, vai incorporar em minha atriz. Fingi, gente, que tava indo trabalhar e fiquei no portão dele. E qualquer movimento estranho, eu entro aí dentro. Fiquei do lado de fora só vigiando. Eu já tinha a chave da casa dele, porque ele já tinha me dado há um tempo atrás. Gente, deu a hora dele ir trabalhar e nada, ele lá dentro de casa. Tipo, já tinha passado uns 30 minutos do horário que ele tinha que sair de casa pra poder ir trabalhar. Eu do lado de fora só pensando, por que ele não sai? O que tá acontecendo? A minha intuição começou a gritar e eu invadi a casa dele. Parte 2. Eu fingi que tava indo trabalhar e virei a atriz mesmo. Parei na frente do portão dele e fiquei lá esperando. Nisso já tinha se passado meia hora que tinha dado a hora dele sair pro trabalho e nada. Só que a minha intuição, gente, começou a gritar dentro de mim. E eu decidi que eu ia entrar pra ver o que tava acontecendo. Quando eu entrei na casa dele, pasmem, ele estava com outra mulher na cama. E era a mulher dos meus sonhos. Mulher que eu vivia sonhando com ela. Sabia que ele tava me traindo. Tava sentindo de longe já. Gente, ele não levava nem eu pra casa dele, porque ele era crente e isso podia ser mal visto pelas pessoas. E a mulher que tava com ele na cama era a filha do pastor de uma igreja de outra cidade. Nós já tínhamos ido visitar essa igreja, era de lá que eu conhecia ela. Gente, mas eu não deixei barato não, eu incorporei, eu quebrei tudo, tanto ele, quanto ela, quanto a casa, quanto o carro. Tudo que vocês podem imaginar, tudo. Mas eu dei uma pé tão bem dada nela, mas tão bem dada. E ele não escapou não, que ele ganhou dele também direitinho. Eu quebrei o carro, eu quebrei a casa, eu quebrei tudo. Anunciei minha vida inteira, larguei tudo. Até a faculdade estava pensando em largar pra tomar chifre. É ruim. Bom, mas o resumo do resumo, a gente se separou, né? É óbvio. Eles hoje são casados, os dois. Naquela época, ela já tinha quase 30 anos e ele era bem mais novo que ela. Então, acredito eu que ela também não conseguiu o casamento e, tipo assim, ia ficar uma situação bem complicada, né? Por ser filha de pastor e eu fiz um escândalo muito grande. Então, eu acredito que meio que eles tiveram que casar pra também tapar ali um pouco o furo, né? Não sei o que ele faz da vida, a gente perdeu completamente o contato. Mas eu sei que ela trabalha de babá. A família dele já me odiava, né? Agora me odeia mais ainda, porque eu sujei o nome dele, né? Porque, gente, eu fiz um escândalo muito grande, eu botei a boca no mundo de uma forma. Eu, larguei tudo, renunciei tudo pra no final tomar chifre, Deus me livre.